certo? Primeiramente, eu vou te mostrar o cronograma, tá? Tá conseguindo ver? Tô. Tá, olha só, Ellen, deixa eu te falar uma coisa. Eu dividi mais ou menos nos temas aqui, tá? A primeira aula, a gente vai dar talvez uma pincelada, ou você tirar sua dúvida, aí você que sabe, tá? Na introdução do patologia clínica, lesão celular e necrose, ok? Aí, dia 14/9, vai ter prática, beleza? Certo? Beleza. Aham. E dia 28/9, a gente vai ter a nossa primeira avaliação, no final do mês. Tá bom? Depois eu tenho que ver essa. Não sei, acho que dá assim, nos horários. Qualquer coisa, depois eu vou arrumar aqui o horário. Se eu não me engano, eu devo aplicar prova para bioquímica depois para você, ou vice-versa. Depois eu vou confirmar isso com a Fátima com calma. Tá bom? E depois nós vamos falar sobre apoptose, neoplasia, doença do sistema imunológico. E o último conteúdo vai ser doenças infecciosas, ambientais e degenerativas. Beleza? E a nossa prova Beleza. P2 vai ser dia 7/12. Certo? Pessoal, certo. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse calendário aí você vai deixar acesso pra gente ali no grupo? Ó, vou te mandar agora. Talvez pode ser que mude alguma coisa, tá? Porque eu não finalizei ainda, mas eu vou te mandar aqui agora. Tá bom. Pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas aí eu vou te avisando. Pronto. Tá aí. Beleza? Agora vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta, Ellen. Beleza. Você tem dúvida em alguma coisa? Como é que você quer que a gente faça isso daí? Porque hoje, assim, teoricamente, a gente não tem hora, não, tá bom? A hora que eu falo assim, né? Também tem que ter um limite. Eu digo assim, não tem cumprir hora. Eu tô aqui só para tirar sua dúvida em Sim, relação ao conteúdo. Você tá. tem alguma dúvida ou não? Como é que é? Não, por enquanto assim tô de boa. Certeza, Ellen? Certeza? Ó, eu Uhum. vou postar para vocês a aula de introdução agora, de hoje. Lesão celular, que é a matéria do Alexandre mesmo, que eu vou usar, que ele já tinha feito, eu vou só continuar. Esses são os conteúdos que vai cair na prova. E necrose. Ó, vou deixar bem claro aqui, ó. Tá lá. Ou seja, a apoptose não vai cair só até necrose. Beleza? Sim. Aham. Então vamos lá. Você tem alguma. Não tem dúvida nenhuma, Eren, querer perguntar nada? Você não tem nem. Porque assim, você reparou que a prova já está perto, né? É bem Você vai realmente, bem perto. querer. Você vai querer. Você vai querer, então, no dia lá da prova prática, da aula prática, tirar dúvida presencial, porque hoje eu estou aqui para isso. Eu vou estender aí até 4 horas. Uma ideia é essa? 1 hora aí, pelo menos. Você vai começar explicando a É isso que matéria eu ou... quero saber. É isso que eu quero saber de você. Eu vou começar postando aqui, mas eu preciso saber. Você quer que eu entre em detalhes? Não? Como é que você quer isso aí? Ó, pode ir explicando assim, né, pra eu entender mais, porque eu sou meio lenta assim, né, mas o jeito que você explica, eu sei entender. Aí quando você vai falando e tudo mais, aí eu vou perguntando, tipo, se eu não entender alguma coisa, entendeu? Então tá, então vamos lá. Vamos começar compartilhando aqui, tá? Tá bom. Então, Hélio, eu vou fazer o seguinte com você, ó. Como a gente tem 3 dias, não é isso? 3 dias, não, 2 dias antes da, 2 semanas antes da prova, não é isso? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a introdução hoje, para ficar mais leve. E no dia da nossa prática, que é dia 14/9, eu vou falar das outras duas aulas. Combinado, então? Combinado. Ó, tá até gravado, tá? Tá gravado aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora a inaugural.
Ó, introdução à patologia clínica, tá? A gente vai começar falando brevemente aqui, né? Bom, Vamos lá, introdução à patologia clínica, ó. Patologia, estudo do sofrimento, logos, estudo, pato, sofrimento, né? Então, dedica ao estudo das alterações estruturais e funcionais nas células, tecido e órgãos que dão origem às doenças, certo? certo. Então, a ligação entre ciências básicas e a clínica. Eu estou juntando a ciência básica com a clínica aqui, porque eu estou falando de doenças, não é isso? Estou falando de casos clínicos. Uhum. Faz sentido para você até o momento? Sim, Aí, ó, explica os porquês e as causas dos sinais e sintomas manifestados por pacientes e, ao mesmo tempo, fornecer informações sólidas para assistência clínica e tratamento racionais. Ou seja, eu estou falando da questão dos sinais e sintomas daqueles pacientes, certo? E trazer informação sólida para ter uma assistência clínica, ou seja, para a gente atender esse paciente, ajudar no quadro dele e o tratamento, ok? sim, Até aqui, tranquilo? tranquilo. Tá. Então, hoje é uma aula muito conceitual, né? Então, ó, o conceito fundamental de patologia é, sempre, patologia é formada por quatro componentes de doenças. A primeira é a causa ou a etiologia, né? Ou seja, qual foi a causa da doença? Afetou o quê? Vamos falar assim, né? O mecanismo o mecanismo do seu desenvolvimento, ou seja, sua patogenia, né? O que que qual foi essa alteração exatamente? A primeira é causa. O que que causou? Sei lá, morte celular. Ah, mas o que que causou essa morte celular? Na patogenia. Vou falar do efeito de maneira geral. Certo ou não? Sim, E o 3, eu tenho o quê? Alterações estruturais induzidas nas células e órgãos. Alterações morfológicas. Quando eu falo alteração morfológica, eu estou falando na própria alteração da célula, da morfologia dela. O que que a célula acabou adquirindo com essa mutação dela? O que que ela modificou nela em si, na estrutura dela? Porque eu estou falando da carocha dela mesmo. Estou brincando assim, carocha, mas é na estrutura dela mesmo, morfologicamente falando, ou seja, o que que a célula teve de diferente? Beleza? beleza. E aqui o 4 são consequências aí, ó. Consequências funcionais das alterações morfológicas, significado clínico, ou seja, o que que tem clinicamente de importante nessa doença? O que que impactou? O que que causou? Faz sentido para você? Faz, faz. Tá, então olha só, já vou te adiantar uma coisa. Isso pode ser uma questão de prova, Tá. né? Eu falar sobre os quatro componentes da doença. Pode ser uma objetiva, uma discussiva, talvez não, mas uma objetiva, talvez. Tá? Então fica ligado. Tá bom? Como é Depois que eu vou fazer o estudo dirigido e vou ver se eu te mando. Mas eu só vou conseguir fazer isso no feriado. Tá? Com calma, que aí eu vou montando com calma, né? Vou montando. Oi, esse PDF que você tá tendo aí, você vai disponibilizar também? eu já mandei para você no WhatsApp, Ah, na tá. nossa conversa lá, no grupo. Tá? Depois eu vou colocar também lá no Ava. Eu vou colocar tudo no Ava depois, com calma também, tá bom? Ah, Mas eu sim. já achei, já disponibilizei para vocês os três materiais da prova, da P1 agora. Tá. Tá? Então, ó, o termo geral também é usado para descrever a prática de patologia clínica e de anatomia patológica. Ok? Ok. Até aqui, tá conseguindo acompanhar? Tô, tô. Tá bem explicado. Tá. Aqui, essa aula é mais tranquila agora, né? É uma aula mais inaugural, né? O que é patologia? Então, ó, é o ramo da ciência médica que estuda as alterações morfológicas e fisiológicas do estado da saúde. Ok? A gente já falou sobre isso, do grego pato, sofrimento, doença, logia, estudo. Beleza? Então, para os clínicos, a patologia representa um meio de apoio e de confirmação de diagnósticos. A patologia geral constitui o alicerce da patologia como um todo, cuja aplicação de tal conhecimento permite o diagnóstico de doenças em humanos e nos animais. Então, eu vou ver os dois. Só que no nosso caso, nós somos totalmente focados para doenças do ser humano. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, além já vamos. Ó, quais são os conceitos fundamentais da patologia? Não preciso nem falar nada, isso aqui é importante, né? Olha lá, etiologia, parte da patologia que se atém às causas das lesões.
certo? Patogenia, parte da patologia que se atém a um mecanismo de formação dessas lesões. Então, etiologia é a causa das lesões e patogenia é a formação dela. Por isso que é uma ação, né? E a morfopatogenia, parte da patologia que se atém às características macro e microscópicas das lesões. E a fisiopatologia é a parte da patologia que se dedica aos estudos das alterações das funções dos órgãos lesados. Então, olha só, ó, etiologia, causa daquela lesão. Patogenia, como é que formou aquela lesão? Certo? A morfopatologia é para mim ver a estrutura. Se é para mim ver a estrutura, pode ser de macro enxergar olho nu ou microscópio. Concorda comigo? Sim. E a fisiopatologia é as alterações que vê aquele órgão lesado. Fisiologia vem de quê? Funcionamento do ser vivo, né? Certo? É. Ficou tranquilo? Você diferenciar etiologia, patogenia, Aham. morfopatogenia Tá bem tranquilo. e fisiopatologia? Uhum. Não tá. Então, a nossa patologia geral, eu tenho aí o conceito, ó. O estudo dos mecanismos gerais envolvidos na determinação de um estudo patológico. Portanto, de doenças, não se preocupando com as características peculiares de cada entidade em particular. Beleza? Beleza. Então, o objetivo é transmitir a filosofia do processo patológico, descrever as características que definem o mecanismo de transição de um estado de saúde para o estado de doença, ou seja, o que que leva a pessoa a ser saudável a adoecer, beleza? Tem que detalhar esse mecanismo de transição. O que que aconteceu que levou a pessoa a ficar doente, tá? E a patologia especial é o estudo das características de cada doença de acordo com o órgão e sistema cometido, Então, abordando todos. Oi, oi, pode falar. explica esse do conceito de novo, por favor. De qual conceito? Esse de cima aqui, ó, do Geral. geral. Olha só, então, ó, aqui está falando, ó, é o estudo de mecanismos gerais envolvidos na determinação do estado patológico, ou seja, está falando o que está realmente envolvido para desenvolver aquela doença. Entendeu agora? O que que Entendi, entendi. acontece para desenvolver aquela doença? Aí falou aqui o seguinte também, que tem características peculiares, ou seja, tem características que aparecer numa determinada doença, que é uma coisa particular. Ou seja, a pessoa teve algum problema meio que particular ali, acaba desenvolvendo uma doença de acordo com esse problema que ela teve. Ou seja, é uma coisa ligada à outra. Faz sentido para você agora? Sim. Tá? E aqui falou aqui embaixo, ó, o objetivo é transmitir a filosofia do processo patológico, ou seja, escrevendo tudo aquilo que acontece, entendeu? Sim. Da transição, do mecanismo de transição entre a pessoa saudável até o estado da doença dela. O que aconteceu para ela poder desenvolver essa doença? Ok? Melhorou? Melhorou. Tá? Então, eu tenho aí, ó, patologia especial, estudo das características de cada doença, de acordo com o órgão e o sistema cometido, abordando todas as nuances relativas ao aparecimento e desenvolvimento dessa doença. Aí eu tenho aí a anatomia patológica. Beleza? Então, aqui só está Beleza. falando o seguinte, Ellen. O estudo de cada doença, eu vou verificar qual órgão que acometeu, qual o sistema que foi acometido e o que que levou ao aparecimento dessa doença. Certo? Certo. Então, um exemplo aqui, quem é o patologista? É o profissional que procura reconhecer, interpretar e entender as lesões e as doenças de modo a estabelecer racionalmente, sem empirismo, o diagnóstico morfológico e, às vezes, também o diagnóstico etiológico provável e prognóstico. Então, fez sentido para você? Então, ele atua na diagnóstico, na morfologia, no diagnóstico etiológico e no prognóstico. Beleza ou não? Ou ficou Não. confuso? Vamos voltar Comigo. aqui, ó.
que seria diagnóstico etiológico? Ó, etiologia é o quê? Estuda lesão. Então, ele vai estudar, ó. Então, vou resumir para você. Ele vai estudar a lesão, certo? Uhum. Provável lesão. Ó, ele vai fazer o diagnóstico morfológico, vai olhar as estruturas lá das células que foram afetadas, vai olhar a lesão que aconteceu e vai dar um prognóstico. O que é um prognóstico? Oi? O que seria um prognóstico? Não sei não, pastor. Pro vem depois, né? Ele vai falar que futuramente pode desencadear alguma coisa. Entendeu? É o depois, tá? Depois do diagnóstico. O prognóstico é o final de tudo. Ah, sim. Ele vai dar o aval dele lá, ó. É isso. Pô. É, você tá com tal doença. É isso. Tá bom. Prognóstico final, ok? Então, ó, Ok. o patologista não é aquele cirurgião que não deu certo, o cirurgião do além, aquele que descobre tudo, mas só depois que o paciente já morreu, aquele que os pacientes nunca reclamam. Não é, tá? Profissional dessa área. Então, olha só, conceitos fundamentais de patologia. Parte da patologia que se atém às causas das lesões. Então, ó, eu tenho aí classes de fatores etiológicos. Eu tenho aí fatores intrínsecos ou genéticos, fatores adquiridos ou ambientais, por exemplo, doenças infecciosas, nutricionais, problemas químicos, físicos. Eu tenho também aí multifatoriais, que é o misto entre genético e ambiental, em doenças complexas como câncer e aterosclerose. Faz sentido? Ou pode ser uma coisa genética, ou pode ser uma coisa adquirida no ambiente. Por exemplo, a diferença entre dois gêmeos. Um é gordinho, o outro é musculoso. Por quê? Um está se educando, se alimentando bem, fazendo academia, e o outro não. Faz Sim. sentido para você ou não? Isso é o ambiente mudando. Uhum. Ou o que eu falei, ou eu posso ter um de cada, ou eu posso ter os dois andando em conjunto. Ok? Ok. Tá. Então, olha aí, como a gente já falou, tem fatores intrínsecos ou genéticos, extrínsecos ou adquiridos, certo? Então, aí, ó, o conhecimento da causa primária fornece a base sobre qual se define um diagnóstico, compreendendo se a enfermidade ou estabelecendo um tratamento. Beleza? Etiologia ou causa. Certo? Começa pela Certo. etiologia, tá? Pela lesão, pela causa. Olha aí, ó. É como se fosse efeito dominó. Sim. E a patogenia? Refere-se à sequência de eventos na resposta das células ou tecidos ao agente etiológico, do estímulo inicial à expressão final da doença. Beleza? Beleza. Tá. Então, aqui, ó, compreende os eventos bioquímicos, imunológicos e morfológicos que expressam as várias etapas da minha doença. Beleza? Beleza. Então, eu posso ter aqui alterações morfonucleares, que se referem a alterações estruturais nas células ou tecidos, que são características de uma doença ou diagnóstico de um processo etiológico, como que o fígado normal acaba virando uma cirrose hepática, certo? O quê? Não entendi. Calma aí. Como assim? Ó, vamos voltar aqui, ó. Alterações morfonucleares é o quê? Morfologia, nucleares de núcleo, né? Célula, vamos pensar assim. Se refere a alterações estruturais nas células, por isso que é nucleares de células, nuclear, núcleo, certo? Ou Certo. tecidos, que são características de uma doença ou diagnóstico de um processo etiológico. Aí eu tenho exemplo aqui de um fígado comum e um fígado hepático, Uhum. com gordura, não é isso? Sim. Então, todas as formas das doenças começam com alterações moleculares ou estruturais nas células, segundo Rudolf Virchow, o pai da patologia moderna. Beleza? Beleza. Então, começa no nível mais baixo.
molecular, estrutura nas células. Até aí tá tranquilo? Uhum. Tá. O que é exatamente a nossa semiologia? Semiologia é o resultado final das alterações genéticas, bioquímicas e estruturais nas células e tecidos. São anormalidades funcionais que levam a manifestações clínicas. Eu botei sinais e sintomas, certo? Da doença. Bem como a sua progressão, um curso clínico e consequência. Parte da ciência médica que diz respeito aos sintomas e sinais das doenças para tirar conclusões do diagnóstico e prognóstico. Beleza ou não? Beleza. É o resultado final, tá? Semiologia é o resultado final que aconteceu, ok? Ok. Tá bom. Ó, então eu tenho aí sintomas, ó. Sensações subjetivas sentidas pelo paciente e não visualizadas pelo examinador. Sinais. Manifestações objetivas reconhecíveis pela inspeção, palpação, percussão e ausculta. Ou seja, os sinais só o paciente vai sentir. Não, os sintomas só o paciente sente. Os sinais é aquilo que vai aparecer no corpo, que vai dizer que ele está com algum problema ali, com alguma doença, alguma coisa está errada. Ok ou não? Ok. Tá. E aí, e o diagnóstico? Determinação de uma doença pelos sinais e sintomas ou mediante exames diversos. E o prognóstico, ó, previsão da evolução da doença, considerando-se a natureza e os sintomas da mesma. Ou seja, eu vou dar o prognóstico falando que pode acontecer, pode gerar um câncer, pode, entendeu? É que eu comentei com você aquela hora, é uma progressão, uma evolução da doença. É a parte final, fala assim, pode dar problema aqui. Faz sentido para você ou não? Faz sentido, faz sentido. Tá? E a nossa nosologia é a ciência que trata da classificação das doenças. Eu vou classificar aquelas doenças, tá? Beleza? Então, ó, Beleza. o patologista não é adivinho, precisa de dados clínicos, precisa de dados complementares laboratoriais e imaginológicos, a correlação com a anatomia clínica, diagnóstico preciso para fazer uma terapêutica correta. Ou seja, vocês vão fazer parte disso, de ajudar o patologista fazendo esse tipo de análise. Certo? Olha aí, ó. Aqui eu tenho doenças, né? Distúrbios funcionais, etiologia, patogênese e alterações morfológicas. Tudo isso fazem parte da minha doença, ok? Ok. E é isso. Alguma dúvida, Ellen, até esse momento? Não, eu achei bem tranquila mesmo. Achei de boa pela primeira aula. A primeira aula é mais tranquila mesmo, né? Isso eu tinha até comentado com você, né? Você está imaginar. É muito conceitual, é o que eu comentei com você. A aula de hoje é muito conceitual. Uhum. Tranquilo, então? Tranquilo. Vou tentar até estudar mais um pouquinho que o senhor falou aí no, da slide que você mandou. Beleza? Tá certo? Tá certo. Você quer perguntar mais alguma coisa ou eu posso encerrar por aqui? É... Tá de boa. Uhum. E aquela parte do pro... prognóstico, né? Isso. Que meio que eu não entendi tanto muito, mas deu pra pegar alguma coisa. O prognóstico é você olhar adiante, né? O patologista olha adiante e fala assim, pode desenvolver tal doença a partir dessa lesão aí, entendeu? Tem gordura no fígado, qual o grau dele? Tá grau 2. Mas se eu não cuidar, posso chegar a ter uma cirrose hepática. Faz sentido Sim, agora? Melhorou? melhorou. Meio que dá pra ver o que aconteceu antes, né? Não, na verdade, o prognóstico ele vai ter uma visão futura do que pode acontecer. Ah, sim. Agora ficou claro para você. Foi de boa. Então, show. Beleza. Mais alguma coisa, Ellen? Pode falar. Estou esperando aqui, estou aqui. Sim. Não, realmente a aula tá boa, realmente, entendi. Então, beleza. Então, tá show. Certo? Então, Ellen, eu É, vou parar de gravar aqui, tá? tá bom. Vou encerrar. Ó, bom Obrigada. final de semana para você, bom descanso, fica com Também. Deus. Até dia 14, tá? Dia 14 do 9 a gente vai se encontrar. Beleza? Sim. Mas tá lá no cronograma que eu já mandei. Uhum.
Show? Segunda-feira também, né? Que o senhor vai dar aula. Isso, não é. Perdão, na Vai- verdade, segunda-feira a gente vai se ver, então. Valeu. Vou Bom, parar tchau, aqui. professor. Obrigada. Até mais, nada. Bom final de semana.